Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é o meu podcast Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro pra gente falar sobre relacionamentos e dar um desdobramento pra minha caixinha mais querida do Instagram. Aqui, na presença dos meus amigos e convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos sobre os mais variados temas. Não esquece de se inscrever no meu canal, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse e os outros vídeos com aquela amiga que tá precisando de uns bons conselhos. Bom, o tema de hoje é sobre relacionamentos longos. Eu tava doida pra fazer esse tema, porque eu acho que existem muitos mitos ao redor dos relacionamentos que já duram anos e anos e anos, e muitas coisas que a gente acaba não sabendo, não estando inseridas naqueles relacionamentos. Hoje eu convidei duas pessoas muito especiais, e uma delas vocês conhecem de trás da câmera, geralmente, que é a Carol, que trabalha comigo. Ela tá sempre aqui ouvindo os meus absurdos, falando, e tá sempre… Aquela risadinha que vocês escutam é sempre ela, tá? E hoje ela tá aqui junto com o B, que é meu amigo de escola. Já faz, gente, não vou nem revelar a idade, mas assim, a gente é amigo tem mais de 20 anos. E vamos lá, por que eu chamei eles dois aqui? Carols, porque está num relacionamento de 13, 14? 13, vai fazer 14 anos em outubro desse ano. Meus parabéns, merece uma salva de palmas. E o B, porque esteve em um relacionamento de quase 5 anos, né? Quase 5 anos. Que terminou há 2 anos. 2 anos, tá, beleza. Então, por isso, tá justificada a presença deles aqui. E eu queria começar perguntando pra vocês, primeiro, Carols, como você conheceu o Ricardo? Como foi a história, o começo? Como é que tá? Foram morar juntos? Me conta tudo, mais ou menos. Nossa, Resume 14 anos aí em um minutinho, por gentileza, obrigada. Mais nada não que eu quero. Vamos lá. Então, a gente se conheceu logo antes da gente entrar na faculdade. Tipo, sabe aquele período de 6 meses antes de você, de fato, começar a faculdade? Porque você já tá completamente envolvido. A gente tinha passado pro segundo semestre. Então, os dois resolveram entrar na bateria da faculdade de Direito da UFRJ. Tá. A única pegadinha é que o Ricardo não fazia direito, ele fazia Isso é interessante, engenharia. tá. E aí, ele resolveu entrar na bateria de Direito porque ele queria ingresso de graça pra chopada. Eu acho muito sábio. Saiu da bateria que queria o ingresso de graça pra ir pra sacanagem com uma namorada. Tudo bem, não foi o objetivo, mas foi melhor. Exato. E aí, a gente, enfim, se conheceu lá. Foi, né, ficando juntos. Teve um marco no nosso relacionamento que foi o intercâmbio que ele fez quando a gente tinha, acho que 4 ou 5 anos de relacionamento. Que já é muita coisa. Sim. Foi aí que o meu acabou, gente. O meu também acabou com quase 5 anos. O meu acabou exatamente com 4 anos e 10 meses. Pois é. E É uma data importante. É um marco. É um marco. Eu diria que é. Por isso que eu sempre comento. Eu falo. Aí teve o intercâmbio nesse momento. E aí depois ele voltou, a gente continuou juntos e estamos juntos até hoje. A gente começou a morar juntos no meio da pandemia. A gente se mudou em outubro de 2020 e… Que foi um período muito decisivo, né? A pandemia, para relacionamentos longos. Sim. Ou as pessoas foram morar junto e começaram a agir como casadas, ou acabou. Foi um show de eu não aguento mais, e aí todo mundo terminando. E você, B, como é que você conheceu o Zé? Nome fictício, pessoal. Tá. Então, a gente fazia faculdade junto. Na verdade, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. Eu tinha passado 1 ano fora. E aí, ele era de outro estado. E aí, quando ele veio… Eu voltei, todo mundo, você tem que conhecer o Zé. Você tem que conhecer o Zé. O Zé, cara… Aí eu, sendo que eu era essa pessoa, né? É verdade. Aí tem que conhecer o Zé, tem que conhecer o Zé. Aí tá bom. Leonino, pouca coisa, né, você? A gente tava numa época também meio tipo, amor livre, todo mundo se pega. Todo mundo se pegava e tudo. Aí nessa a gente se pegou. E aí se pegou de novo. E aí se pegou de novo. E aí foi indo até um momento que foi virando realmente… Um namoro, né? Certo. E aí foi isso. Aí a gente ficou quase 5 anos juntos. Eu acho que a pandemia também foi um ponto importante, assim. Não necessariamente do tipo, não aguento mais, porque a gente, muito tempo da pandemia, não ficou junto, sabe? Mas por também perceber que eu sozinho eu também consigo ficar,
sabe? Eu acho que isso foi um ponto importante. Teve o outro. Ao invés da necessidade de companhia, você sentiu, caramba, eu consigo ficar sozinho. Consigo ficar sozinho. Isso é bem interessante. E eu acho também, assim, como pegou de faculdade até, assim, já a vida adulta, né? São muitas fases, São muitas fases. São muitas fases que você passa, né? Isso, essa coisa das fases, eu acho que é muito nesse tipo de relacionamento que você tá, de 14 anos quase. Porque o meu relacionamento mais longo, eu comecei com 16 e terminei com 22. Então, eu comecei no ensino médio e terminei trabalhando em escritório de advocacia. Então, assim, talvez a fase que a gente mais muda seja essa. Sim. Mas eu fico pensando, você começou com o Ricardo com 19. 18 para 19. 18 para 19. Você, não vamos revelar a idade aqui se não quiser. Mas, enfim, passou realmente por muita coisa. É muito difícil desvincular é muito difícil de se desvencilhar da pessoa. Tipo, onde acaba a Carol e começa o Ricardo? Onde estão os dois? Tipo assim, é muito bizarro. É como manter a individualidade num relacionamento tão longo. Então, eu acho que, na verdade, esse... Não vou dizer o grande segredo, porque eu acho que todos os relacionamentos são diferentes. Sim. E cada um vai ter ali a sua formulazinha mágica pra funcionar. Mas eu acho que, no nosso caso, esse foi o segredo, assim, pra gente conseguir continuar juntos tanto tempo. Porque eu sou muito diferente dele. E vice-versa. Isso é bem interessante. Bem opostos. E no início... Óbvio, né? Nós éramos novos. Eu fui a primeira namorada dele. Então, assim, antes de mim, ele só teve casinhos e tal. E eu só tinha tido um relacionamento antes mais dele, sério. mais sério. Então, a gente tinha muito aquela coisa de tentar um encaixar no outro, fazer tudo junto, ter, assim, a mesma atmosfera de vida. Só que pra gente isso era muito difícil. Porque eu gostava de algumas coisas que ele não gostava e vice-versa. Então, o momento em que a gente encontrou realmente o que era dele, o que era meu e o que a gente podia fazer juntos, foi o momento em que a gente falou, tá bom, beleza, isso aqui consegue ir pra frente. Sim, entendi. E eu acho que isso também depende muito da idade, sabe? Tipo assim, a gente começou a namorar, eu tava com 22, os dois estavam com 22. Eu acho que é uma idade que você já tá mais descoberto individualmente. Total. Sabe? Do que eu acho que se mistura muito quando você é muito jovem, assim, tipo, 16 anos. 16 porque você vai começar a criar sua individualidade ali, sabe? E aí você vai ficando com 22, assim, não é que você, nossa, já sei tudo da minha vida. Apesar de você achar que já sabe tudo da sua vida. Mas assim, vocês já são mais individuais, sabe? Perfeito. Então vocês já entendem, tipo, pô, isso eu não gosto, isso eu gosto, sabe? Isso eu aceito, isso eu prefiro. Isso eu aceito, exato. Você era muito diferente do Zé? Cara, sim, muito não. Assim, a gente tinha mesmo gosto de coisas... a gente gostava de frequentar os mesmos rolês. Isso eu acho muito importante. A gente tinha muitos amigos em comum também. Tinham coisas parecidas, mas tinha muitas coisas diferentes, assim. Tipo, que eu acho que ele era muito mais pé no chão quanto a muita coisa, sabe? Em que pra mim era meio tipo... Ah, tá... descobrindo com ele essas coisas, sabe? Entendi. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito uma pessoa... eu tenho obrigatoriedade de ir pros eventos todos, assim. Tá. Tipo, tenho que ir com a minha família. Isso é bem você, o troço da minha família. É. Esse é importante, não. E aí sempre tem uma coisa importante, né? Meu pai até falou isso. Falou, todos os dias tem uma coisa importante. Aí eu falo, sim, por isso que eu bebo de segunda a domingo. E aí, nessa, teve um dia que ele virou pra mim e falou, logo no início do relacionamento, ele... Não vou não, tô cansado. A gente não tava nem namorando. Era tipo aquele ficando, era quase namorando, assim. Jaguatirica. Aí eu... Exato. Aí eu assim... Como assim? Não vai? Você não vai porque tá meus pais vão pensar. O que meus pais vão pensar? Aí ele... Não, tô cansado. Aí eu... ele não veio, tinha que estudar. Inventou, e depois de um tempo, eu fui entendendo que eu tinha que falar, não, pô, ele não tá afim. Ele tem todo o direito de não tá afim. Porque isso também constrói uma coisa saudável de respeito às minhas vontades. Tem coisas, eu acho, que são tipo assim... Pô, não, hoje é 80 anos da minha avó, cara. É muito importante pra mim que você vá. O que eu acho que até de início de relacionamento, você nem vai de obrigatório. Você vai porque você tá afim de estar com aquela pessoa, exato. conhecer a família dele e tudo, sabe? Tem eventos que, tipo, realmente não tem como, sabe? Mas precisa ir em tudo. E isso é só um exemplo, na verdade, de algumas coisas diferentes que a gente foi se ensinando, assim, né? E, tipo, pegando as coisas que são legais também, né, do outro. Eu acho que
não é perder individualidade quando você, tipo, na verdade, vai aprendendo com a pessoa sobre algumas questões. Perfeito. Isso é muito verdade, assim, no meu relacionamento, eu digo que apesar da gente ser muito diferente, hoje em dia tem muitas coisas que eu sinto que ele me equilibrou e eu a ele também. Então, Vocês se ensinaram muito. Exato. Eu sempre fui muito a pessoa de sair pra todos os lugares e super sociável, fala com todo mundo. Mas eu também era uma pessoa muito estressada. Eu era uma pessoa que brigava fácil, era brigona. E ele é super calmo. Ele é muito mais na dele. E aí, com o tempo, foi isso. Assim, ele foi descobrindo a importância de também guardar o espaço para ser sociável, encontrar os amigos, né? Sim. Privilegiar essa parte na sua vida. E também foi me ensinando a ser mais calma, levar as coisas com mais leveza. Então, isso é muito real, isso do ensinamento. E uma pergunta específica pra você, Carols. Você que mora junto. Quais os maiores desafios desse aspecto do morar junto? Porque eu tenho a impressão, eu falando por mim, tá, gente? Não quero cagar regra pra ninguém aqui, mas eu falando por mim. Quando eu for morar junto com uma pessoa, alguém não vai sair são. Eu não sei o que vai acontecer, mas assim, eu sou muito a pessoa do meu espaço. Eu sou muito a pessoa... eu moro com meus pais, a minha mãe e meu pai falam: cara, você não fala com a gente. Você entra em casa, você entra no quarto e você, de vez em quando... Às vezes, meu pai bate na minha porta e fala assim: filha, quer visitar a gente lá em casa? Tipo, direto, assim. E realmente, eu sou essa pessoa. Eles estão certos. Eu gosto do meu espaço. Então, eu tenho a impressão de que, assim, se a pessoa deixar um grampo fora do lugar, eu vou quebrar tudo. Eu vou falar: ele está invadindo o meu espaço, que não sei o quê. Como lidar, como sobreviver a ter um cara que não abaixa a tábua da privada, por exemplo? 2 quartos, 2 banheiros. É uma solução prática. Um engenheiro aqui falando uma solução muito prática. Essa solução é ótima. Ela é ótima. Não tive ainda a experiência de ter 2 banheiros, porém, gostaria de ter todos os dias. Mas eu acho que o primeiro segredo é você saber que aquele não é o seu espaço, que aquele é o espaço de vocês. E assim, eu era igual a você quando eu morava na casa da minha mãe. Tipo, o meu quarto era a minha casa. O meu espaço, o meu santuário. Ninguém podia me incomodar nele. Só que eu também sabia que, dando esse passo junto com ele, eu não tava saindo da casa da minha mãe pra minha casa. Eu tava saindo da casa da minha mãe para a nossa casa. Então, assim, desde o início, óbvio, eu sou leonina, gente. Uma leonina que ama o Pinterest, ama decoração e tal. É bagunceira. Então, pra mim, foi difícil. Porque eu tinha muito essa vontade de ter o meu espaço, decorar a casa com tudo que eu quisesse. Organizar ela do jeito que eu quisesse. E, né, não ter intervenções externas. Mas isso, enfim, não era possível. E, além de tudo, além de não ser possível, não era o que a gente queria naquele momento. O que a gente queria justamente estar juntos. A gente queria dividir realmente o dia a dia. Então, era meio que o nosso objetivo em comum. E aí, você precisa fazer adaptações. A gente ainda tem um agravante de que lá em casa nós somos os 2 muito bagunceiros. Os dois muito bagunceiros. Os dois muito bagunceiros, então... Mas olha só, posso falar? Quando um é bagunceiro e o outro não é, talvez seja até pior. Porque aí o que não é... Vai ficar estressada? Então, ou gera faz conflito. Um caos. Assim, eu gosto de alguém que me puxa, assim, pra dar uma arrumada. É isso. Eu sou bagunceiro. Exato. Eu sou bagunceira também. Bagunceiro não sujo, tá, gente? Diferente. Não, obrigada. Muito importante. Roupa em cima da mesa. Não é no chão. Não é no chão, exato. Perfeito, perfeito. A roupa vai estar amassada, mas ela não vai estar suja. Exato. Exatamente. Não, então tá. Então é desafiador. É desafiador. Eu acho que pra mim, principalmente, foi porque eu morava com outras 2 mulheres. E o Ricardo é um homem. E assim, gente, tem muitas diferenças. Tanto na criação, como na divisão de tarefas em casa. Então, eu saí da casa da minha mãe cozinhando pra mim, passando minha roupa, lavando a minha roupa, separando tudo direitinho, fazendo a minha cama. E o Ricardo não. Então, foi ali... Tem a curva de aprendizagem, né? Sim. De você saber
aonde que é o seu espaço, onde é que tá o espaço do outro, o que vocês fazem em conjunto e entender também que tudo é responsabilidade dos dois. Sim. Isso é que é brabo. Tem até aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Que o cara, acho que o nome é Casa da Minha Mãe, sei lá. E aí o cara sai de casa e aí ele chama meio que um faz tudo, chega em casa e fala, e aí, qual o problema? Ele, então, eu coloco a louça em cima da pia e ela continua suja. Na casa da minha mãe, eu botava a louça em cima da pia e ficava limpinha. As contas que não pagaram. Não, ele assim, e aí do nada, gente, começam a passar aqui embaixo da porta esses papéis, que são de papel, bandos de código de barra, que é isso? Cara, é muito isso, né? Porque você tá, não é que você morava sozinha antes e tá indo morar com o seu namorado, você tá saindo da casa da sua mãe para morar com o seu namorado. E eu acho que essa coisa do espaço é muito também uma extensão da nossa individualidade. Eu tenho uma amiga, eu fui na casa dela essa semana, conheci a casa dela e tal, ela tá morando com um namorado. O namorado dela é médico. E médico tem aquela rotina maluca e tal. E ela, aí eu falei, como é que tá e tal, morar junto, nanana. Ela, amiga, tá ótimo. A gente gosta super de ficar junto, mas assim, ontem, por exemplo, ele teve plantão, aproveitei muito. Fiquei sozinha aqui, curti muito o apartamento. Tipo, eu acho que tem isso, né? E assim como não. É como se o que você estivesse fazendo é um ensaio pro casamento. Sim. Né? Eu acho que assim, se você tá num relacionamento e vocês vão morar juntos, vocês também têm que ficar confortáveis com cada um fazendo as suas coisas. Tipo, o silêncio também tem que ser confortável. Não só vocês têm que ter o espaço de, né, viver em conjunto e dividir as coisas, mas de também cada um poder fazer suas coisas. Ele vê a TV dele, eu leio meu livro, cada um fica num cômodo e tá tudo certo, tá tudo bem. Pra mim nem é um ensaio, já é um casamento. Pra mim também. Porque antigamente tinha muito essa coisa do vou casar e vou morar fora. E, gente, imagina ter essa decisão. Tipo, você descobre que é horrível, você descobre que a pessoa não troca a escova de dente por 2 anos. Exato, não tem como. Mas então, essa fase do morar junto é uma fase muito significativa. Mas o relacionamento longo, ele é feito de várias fases, né? Eu acho que tem aquela fase que você... Aquela fase da paixão arrebatadora, que ele é a pessoa da minha vida. Nananana. Tem aquela fase que você começa a cair na real. Ele é um ser humano. Olha só, ele não é um negócio criado por mim e tal. E você começa a perceber que a pessoa tem defeitos e limitações. E tem umas fases assim que... Eu não sei se é mito, se não é mito. Mas dizem que eu passei, tá? Pela fase dos 3 meses. Que é lá... Você não deve nem lembrar. É aquela fase dos 3 meses de namoro. Que é uma fase que, assim, até os 3 meses tá tudo perfeito. Sim, já ouvi. Chega nos 3 meses, você começa... tem algumas coisas. Aparece uma ex... distante, vocês começam a conversar sobre assuntos, você percebe que você não pensa tão igual àquela pessoa. E tem, como a gente tava falando, a fase, pelo menos eu senti, você falou que sentiu também, que é aquela fase dos quase 5 anos de namoro, e você também. E no caso, no meu caso, foi quando acabou, e no seu caso também. Sim. E foi difícil? Foi uma preparação? Teve uma preparação? Não teve? Como é que foi? Cara, eu acho que foi... a pandemia começou um pouco com isso, assim. Esses pensamentos separados de tipo assim... Não tô fazendo minhas coisas aqui. Talvez se eu tivesse um namorado aqui, não ia dar tempo, sabe? Mas aí depois... A gente se reencontrou, né? Porque a gente tava ficando em casas separadas. Porque ele voltou pro estado da família dele. E aí, quando se reencontrou, voltou aquela convivência do tipo, não tenho. E é muita convivência, né? Quando volta. Porque na pandemia era muita convivência, era né? ou tudo ou nada. Então eu ficava 2 semanas com ele, 2 semanas com a minha família também, pra equilibrar isso. E aí, nessa... Começou um tratamento, assim, que, tipo, já não tá muito legal, sabe? Tipo, de não fazer muita questão um do outro. A gente teve uma conversa... E aí, 1 mês depois, a gente acabou terminando, né? Entendi. O meu relacionamento acabou... Engraçado, os meus relacionamentos mais longos acabaram de forma mais tranquila. Os meus relacionamentos mais curtos são os que eu tenho mais ressentimento, que eu tenho mais mágoa, mais raiva, mais arrependimento. Com o meu ex-namorado, que eu fiquei 5 anos, eu tenho uma ótima relação. E é o seu caso também, né? Não, a gente terminou... Assim, foi um término tranquilo, assim. Eu fiquei mal, sabe? Mas fiquei isso mal é normal, durante muito tem tempo, que ficar mal, assim, gente. sabe? Tem que ficar mal, gente. Fiquei mal durante um tempo. Não tem Mas, como. assim, cara, foi um término tranquilo. Porque o nosso relacionamento era muito saudável, sabe? Tipo, foi um relacionamento muito tranquilo.
Tipo, não era um relacionamento de... Ai, caraca, você fez isso, você fez aquilo, sabe? Tipo, as coisas eram conversadas, assim, sabe? Então, o término também foi nesse lugar. Tanto que o término foi nesse lugar até depois de terminado, assim, de início, sabe? De manter uma relação ainda, o que não foi bom, assim, mas tive que descobrir sozinho. Atenção, pessoal, estão ouvindo? Obrigada. Contato zero. Tive que descobrir sozinho, tá, gente? Então, descubram sozinho, às vezes. Descubram com a gente, vocês já sabem. E aí, mas eu acho que, assim, já se encaminhava pra ser um término tranquilo, sabe? E eu acho que tem muito a ver também de ser o primeiro relacionamento também. O seu foi o primeiro. Isso que você fala... não, na verdade, eu tive um primeiro na 5ª série, né? Uma menina. Eu sei, eu me lembro. A Carol, inclusive. Carolzinha. Eu sou gay, Carol, desculpa, já te avisando já. Acho que ela sabe. É o chá de revelação de sexualidade. E aí... E eu acho que essa coisa de ser o primeiro, sabe? Não tem muita bagagem de outro. Total. Sabe? Total. Porque a gente Como é que faz aqui? Não tem referência, não tem ref. Não tem uma referência do outro, sabe? Isso foi até uma coisa que a gente começou a conversar no início do relacionamento. Foi o primeiro dele também? Foi o primeiro dele também. E a gente acabou a gente se assumiu junto, na mesma época, sabe? Tá, entendi. Então, assim... Era um processo de estou me assumindo gay e estou começando um relacionamento gay, sabe? Caraca, foi muita coisa. Então fazia muito sentido, assim, sabe? Uniu muito vocês. Uniu muito, Isso até eu fico pensando, assim, isso da referência, né? Porque eu acho que como gay, assim, a gente não tinha também referências de casais gays. É verdade. Sabe? Então é tipo, meus pais são gays, então eu tenho essa referência de casal gay, sabe? Então... Fica mais fácil você criar suas próprias regras também pra gente. De tipo assim, antes eu ficava... Uma amiga ficava, não fala isso, não fala aquilo. Porque ele isso, porque ele aquilo. Aí um dia eu conversei com ele e ele falou, cara, foda-se. Você considera algum desses relacionamentos, tipo, incríveis, sabe? Tipo, verdade, cara. Eu não considero esse relacionamento de quem tá me dando conselho. É o cego guiando o cego. Deixa eu fazer o que eu quero. Exato. Tipo isso. Se der ruim, cara, eu vou descobrir comigo mesmo, sabe? É verdade. Então eu acho que isso foi importante pra manter uma coisa saudável. Porque era criado pela gente ali, sabe? Não é... Handmade. Exato, E tipo, eu acho que isso deveria ser levado pra outros relacionamentos, né? Eu falo do relacionamento gay porque, assim, foi a nossa... foi a sua experiência. Exato. E da gente não ter essa referência, sabe? Então era mais fácil não criar do tipo... Ih, minha amiga fez isso, minha amiga não fez... Porque não é uma referência, porque elas não vivem as mesmas coisas que a gente tá vivendo. Então, assim... Mais do que os relacionamentos de amigos, tipo, relacionamento dos pais, né? Exato. Normalmente moldam muito a nossa referência. Exato. Pelo menos pra mim, assim, a grande referência. Os grandes traumas vêm de gente que se separou, viu os pais brigarem muito na infância. Isso você carrega, assim, por muito tempo. Então tem esses mitos dessas fases, assim. O nosso não passou por essa fase, né? Ficou ali no gargalo da fase dos quase 5 anos. Mas da Carols passou, gente. Sim, ela passou. Parabéns. Como é que foi? Conta pra gente. Olha, foi por muito pouco, tá? Quase não passou também. O pessoal que tá naqueles 4 anos e 9 meses deve estar assim, ó. Se prepara. Em casa. Não, mas então, por que eu digo que quase não passou? Porque rolou o tal do intercâmbio. Certo. Que é muito monumental, assim, no já meu relacionamento. seria em outras... Sendo bem justo, é óbvio que seria se fosse com 8 anos ou 2 anos, seria uma pessoa ir morar longe, mesmo que por um período de tempo. É muito difícil. É muito difícil. Então... Pois e assim, quando ele fez... Nesse período, o que aconteceu? Ele virou pra mim e falou assim, então, tô pensando em fazer o intercâmbio. Na época, tava rolando, né, o Ciências Sem Fronteiras. Ele era habilitado pra fazer. E ele estudou em escola alemã a vida dele inteira. Então, ele sempre teve essa questão de, tipo, ir pra fora, ir pra Alemanha, ter essa experiência. E aí, ele comentou comigo que ele tava querendo fazer esse intercâmbio. E assim, gente, eu era... ainda sou de vez em quando uma pessoa difícil. Então eu virei pra ele e falei, claro, você faz o que você quiser, mas eu vou terminar. Porque eu não quero, assim, não quero ter um relacionamento à distância, pra mim não vai funcionar, e etc. Mas, de novo, você faz o que você quiser. Sim. E o Ricardo, ele não é muito bom com... com ultimatos. Não é nem com ultimatos, não. É com... Conflitos? Conflitos. Tá. Ele evita os conflitos, Qual assim, o signo do Ricardo? Peixes. Ele evita amor. os conflitos, assim, ao máximo. E aí, o que ele fez? Ele falou... Não vou gerar mais um ponto de estresse no nosso relacionamento. Vou levar esse rolê, ver onde é que vai dar. E aí, se der bom, eu aviso. Mas tá certo. Ele me avisou quando ele foi aprovado e ele já tinha data pra ir.
Aí... Ricardo, vamos ver isso aí, cara. Não, aí foi assim, um caos. Eu fiquei muito, muito, muito bolada. Fiquei super chateada. Enfim, foi uma questão. E aí eu virei pra ele e falei, tá bom, então a gente vai terminar. Vamos terminar, não vamos continuar juntos. E aí ele, não, vamos ver e tal. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos testar. E aí ele foi meio que me enrolando, sabe? Era tipo assim, não, vamos esperar até eu comprar a passagem. Desculpa, mas eu tô achando ele meio gênio, tá? Foi mal. Eu tô achando que eu vou copiar. Se algum dia acontecer ele mandava foto, tá lindo aqui, amor. Será que você fica chateada mesmo? Vem me visitar, olha só! Eu achei uma tática meio boa, tá? Foi preciso tipo confessar. isso. Ele foi enrolando. Aí eu falei, não, mas quando você for, a gente vai terminar. E aí, tipo, naquela coisa, despedida, aeroporto. Aí eu falei, porra, não vou terminar. Eu vou ver no que vai dar. Certo. E é isso. Aí ele foi. Eu comprei a primeira passagem pra visitar ele. Ele foi, acho que em agosto ou setembro. E aí eu já comprei uma passagem pra visitá-lo em novembro. Olha só. Aí... Exatamente. Aí comprei depois outra passagem pra viajar com umas amigas em março. E calhou de ele passar bem. Exato. E aí foi isso, cara. E aí esse ano de intercâmbio, eu brinco e brigo com ele por conta disso. Porque realmente foi muito ruim estar nesse momento de relacionamento à distância, dele não estar aqui. Foi um ano muito importante pra mim. Ele passou um ano, né? Porque o Ciências Sem Fronteiras é um ano, na verdade. Foi um ano muito importante pra mim, porque foi o ano que eu me formei, que eu fiz OAB. Certo. Então, assim, eu estava bem magoada, mas ao mesmo tempo, foi ótimo pra resgatar várias coisas que eu não fazia sem ele. Porque, de novo, a gente ainda tava naquela fase de tentar se ajustar um à vida do outro, né? E foi ótimo, no final foi ótimo. Porque eu fiquei um tempão descobrindo coisas que eu gostaria de fazer, entendendo a minha fase pessoal, né? O porquê que aquela distância também, a questão, né, da insegurança, de confiança e etc. Por que me incomodava tanto. E no final ele voltou e foi ótimo, deu tudo certo. Tanto que vocês estão 10 anos a mais. Sei lá, quase 10 anos a mais juntos. Além desse gargalo, tiveram outros desafios pra vocês dois ao longo do namoro, assim? Quais foram os maiores desafios que vocês passaram? Tipo, algum episódio que vocês lembram. Eu vou começar falando o meu pra encorajar vocês, tá? Nesse meu relacionamento que eu tive, a gente teve uma quebra de confiança no meio do relacionamento. E aí, pra mim, se tornou muito difícil voltar a confiar. E aí era uma coisa do tipo, cara, logo que a gente voltou, depois desse término, depois dessa briga, dessa quebra de confiança, eu ficava pedindo foto, onde você tá? Onde você tá? Tô em casa. Ah, manda uma foto. aí até que teve um dia que ele virou e falou assim, cara, você tá me pedindo foto porque você não acredita no que eu tô falando? Aí eu falei, Aí ele falou, tá, então a gente precisa conversar porque assim não vai dar, vai virar um negócio insuportável. E eu concordei, eu falei, realmente, vai virar um negócio insuportável. E a gente teve esse gargalo, que foi uma conversa chata que a gente teve. Eu era muito novinha, eu acho que nessa época eu tinha 21 anos, sei lá. Então era muito um bebê de colo, uma coitada. E aí, eu sentei e tal, e aí ele passou muita segurança pra mim, mas foi um gargalo. Eu acho que esse é um gargalo muito comum e outros são comuns também. Quais foram os desafios, assim, pra vocês? Isso, quebra confiança é foda, né, cara? O nosso relacionamento começou meio aberto, né? Como eu tinha falado, a gente começou nessa coisa meio o grupo todo se pegava, sabe? Aquela coisa que se confunde, do nada você tá namorando e o grupo ainda demora um tempo pra se entender. Em que, então não tô namorando mesmo, então, né? Então não posso pegar. E aí, numa dessas eu fiquei com um cara numa chopada uma vez. E que aí foi outro lugar pra ele, sabe? Porque foi tipo alguém que era aleatório, sabe? Entendi. Tipo, e acho que foi um ponto importante em que eu... em que era meio tipo assim, porra, eu amo demais essa pessoa pra, tipo assim, pra ficar... Jogar porque a gente fora. não transava com outras pessoas, né? Não era um relacionamento aberto de transar com outras pessoas. Mas podia beijar. E aí, era meio tipo, porra, jogar fora. Até depois, conversando com uma amiga minha, que ela falava, pô, mas, cara, você queria relacionamento aberto? Eu falei, gente, eu não queria um relacionamento aberto. Tipo, não tem problema nenhum quem tem. Mas, tipo assim, eu não queria. Pra mim, fazia muito mais sentido estar com essa pessoa do que
pegar alguém aleatório, Era mais sabe? pela farra, Era esse negócio de beijar todo mundo na festa. O meu era muito mais do tipo assim, a gente sai pegando todo mundo, isso não é nada demais, até um dia que foi, entendeu? Entendi. Mas essas coisas também sempre foram muito conversadas, sabe? Comunicação eu chave. acho que também tem uma coisa, assim, do relacionamento, ainda mais do primeiro relacionamento, né? Você vai conversando quando vai dando merda. Exato. Tipo, a gente nunca tinha conversado sobre isso de ficar esporadicamente com outras pessoas. Do nada dá merda. Eita, melhor parar. Mas eu acho que todo relacionamento é assim. Porque você não senta e passa as regras com a pessoa. Quer namorar comigo? Certo, tá aqui o meu documento. É o segundo, Vicky, é o que a gente tava conversando. No segundo a gente faz isso. Exato, agora vai, não foi. Porque eu já tô, sei lá, no quinto e não foi. Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem. Conta aí dos seus desafios, Carols, pra gente. Então, gente, são 14 anos de desafios. Vamos lá, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Mas eu acho que a pandemia, assim, a gente também teve um momento na pandemia em que a gente olhou e falou, cara, mas faz sentido continuar juntos, né? Porque vocês não estavam se vendo, né? Então, a gente ficou durante 3 meses sem se ver nada. Isso é complicado. E assim, foi muito complicado, porque ele tava vivendo de uma forma e eu tava vivendo de outra forma por conta dos nossos familiares. Tava cada um na casa da sua mãe. Cada mãe tava vivendo de uma forma e as duas completamente diferentes uma da outra. Isso dá ruim. Então pra achar ali o meio do caminho era muito difícil, porque tinha que envolver as nossas famílias e os hábitos de outras pessoas. E aí, realmente, chegou um momento em que a gente olhou e falou, tá bom, então é isso, né? Ou a gente vai se mudar e morar junto, ou a gente vai terminar e acabou. Porque não, do jeito que tá, não tá dando. E fora as coisas que vieram da pandemia, né? Tipo assim, as questões que foram ou aparecendo ou se tornando mais evidentes por conta da pandemia. Então, não sei, questões do próprio relacionamento, sabe? Tipo assim, aquela briguinha que você sempre tem, mas ela sempre parece pequenininha. Aí depois da pandemia, ela parece um negócio absurdo. Sim. Tipo, um negócio que muda a vida, sabe? Vocês têm brigas recorrentes? A gente já teve mais. Tá. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente briga raramente, assim. As brigas que a gente tem normalmente são por causa da louça. Então, uma briga recorrente. Não, pode ser boba. As brigas eu tive com... Acho que todos os meus namorados até hoje, a minha briga recorrente deve ser um problema meu, não sei. É que eu sou para-raio de flamenguista. Eu sempre falo isso. Então, assim, todo cara que eu me relaciono, ele é flamenguista, tá? E todo flamenguista... E não é um flamenguista qualquer. Aquele cara que não sabe qual a posição o cara que vai a todo jogo. Vai a todos os jogos. Tem tatuagem do Flamengo. É mais de um. Vocês acham que eu tô falando de um, não tô. Eu sou para-raio de flamenguista. Então, essa era a minha briga recorrente. Então, era assim, aniversário da minha mãe cai numa quarta-feira, 6 meses antes eu já tô chorando em casa. Vai ser a final da Libertadores, vai ser uma coisa gravíssima, festa de 50 anos da minha mãe, não sei o quê. Já era um drama pra mim. Então, essa era a minha briga recorrente. Você tinha alguma briga recorrente? Não, a vantagem do relacionamento gay, gente, que essa briga não existe mesmo, assim. Quero ver tu achar um viado flamenguista, sério. Eu amo. Difícil, cara. Mas tinha alguma que você ficava voltando? Tipo, você deixou sei lá, de novo você deixou a pasta de dente aberta. Tô falando a gente desde uma o pequeno ao que era grande. O seguinte, nós éramos duas pessoas muito competitivas, assim, cara. E então, assim, isso foi se agravando, assim, lá pro término, sabe? Também. Mas era, tipo, muito competitivo qualquer coisa. Então, as pessoas já, quando a gente ia jogar algum jogo, assim, pode ser alguma coisa besta, um jogo, né? Já botavam um em cada lado, assim. Eu porque tinha que sabia ficar no que mesmo os dois time. iam vencer, sabe? Não, eu tinha que ficar no mesmo time do meu ex, porque senão ele não jogava. Ele falava que eu ficava irracional. Gente! Ele tinha razão. Eu ficava um pouco também. Mas era isso. Isso era uma coisa que a gente acabava discutia muito. Tipo, porque eu ficava, entendeu? Aí vira uma brincadeira e tudo. Eu sou uma pessoa que fazia muita piada também. Isso já foi uma questão no relacionamento. Você foi um choque pra mim, assim, um dia a gente... Alguém não gosta das minhas piadas? A gente bebendo, ele assim pra mim. Ele fala, não, você faz tanta piada, às vezes não dá pra conversar uma coisa séria. Aí eu... Nossa, cara, aquilo me doeu ali, que foi. Mas eu aprendi pra vida. Tá? Cara, eu acho que a minha briga recorrente, não é uma briga, mas é uma questão recorrente, é que eu sou a pessoa que verbaliza tudo, que fala tudo, que quer conversar tudo e que tá sempre querendo uma DR. E o Ricardo isso que eu é a pessoa que não fala. Você é partidária das DRs. Eu sou. Muito. Mas é amante das DRs? Porque assim, o que eu acho? Como eu sempre digo, a DR é como colonoscopia e imposto de renda. Ninguém gosta, mas tem que fazer. Mas tem gente que gosta. Sim.
Não, eu não gosto, porque eu acho que a DR, ela bem feita, ela incomoda. Ela é tipo que nem a colonoscopia. Perfeito. Ela bem feita, ela não é confortável. Não é. Não é pra o ser preparo, então. Exato. Não é pra ser uma conversinha, né, agradável. Isso. Mas eu acho super importante. E eu sou essa pessoa que, quando eu tenho um problema com a pessoa, eu falo. Tá. Se eu tenho um problema comigo mesma que tá refletindo na pessoa, eu falo também. Tá, você E não guarda não. nada. Ele guarda. Ele guarda, ele guarda, ele guarda. E aí, várias vezes no nosso relacionamento, em vários momentos, eu ficava tipo assim, pelo amor de Deus, eu tô fazendo um monólogo. Fala alguma coisa. Comunica pra mim. Mas o que você tá pensando? Me fala o que você tá pensando. Então, essa eu acho que é uma questão recorrente. Isso é uma coisa muito masculina, né? Também. Do tipo assim, cara, os homens são sempre ensinados a, tipo, não guardar, a não falar. A guardar tudo, A guardar tudo, né? Tipo, eu também sempre fui uma pessoa muito, muito fechada, assim. Eu consigo tranquilamente discutir e dormir, sabe? Não. Pra ele, pro... Eu prefiro. Eu não consigo, tipo assim, não, vamos fingir aqui que nada aconteceu, virar pro lado e dormir. Cara, eu fico nervosa. Eu quero conversar e dormir. Eu prefiro. Eu sempre preferi, mas eu sabia que pra ele não era legal, sabe? Não, gente, porque ele ficava doidos. muito angustiado. E aí, tipo, foi uma das coisas que eu tava, tipo assim, tá, pra mim pode ficar tudo bem, mas, tipo assim, se ele vai ficar angustiado, não tem porquê, sabe? Não, eu não consigo. Se eu sei que tem alguma. Se eu tô pensando que eu falei alguma coisa em 1974 e aquela pessoa pode não ter levado tão bem como eu acho que ela levou, como eu acho que ela deveria ter levado, eu não durmo. Eu fico tipo, ai meu Deus do céu, essa pessoa tá chateada comigo, eu tô brigada com essa pessoa, meu Deus. Eu sei que é sobre mim, mas eu fico, tipo, eu não consigo. Mas eu não afeta consigo. as suas relações. Pô, demais, demais. Mas eu acho que isso também é uma das coisas do não abrir também, querer muito agradar, sabe? Tipo, aí você não quer muito criar muitas confusões. Não, eu tô bem, não tô mal, sabe? Entendi. Tipo, porque eu tô num lugar de ser legal, eu não quero passar. Eu sou uma pessoa que não quer passar pela tristeza, não quer passar pelas questões. Mas é inevitável, né? Ai, não, minha psicóloga falou isso ontem, para! É meio que inevitável, né? Mas existe algum mecanismo que vocês acham, assim, pra salvar um relacionamento? Tipo, vamos supor, tem gente que abre relacionamento, tem gente que passa um tempo separado, tem gente que tenta coisas novas, tenta, ou sei lá, muda de casa. Eu tenho um casal de amigos que morava junto, foi morar, separou e voltou. Tipo, tudo na fase do namoro. Vocês acham que existe algum tipo de mecanismo pra salvar? Não salvar, porque salvar dá uma impressão de que o relacionamento já está perdido. Não. Mas pra ajudar, pra dar aquela mãozinha, assim. Eu acho o termo salvar ruim. Cara, Vamos cancelar o termo salvar. Não, porque, tipo, usar alguma coisa, tipo, sei lá, até o exemplo que você deu sobre abrir o relacionamento, sabe? Eu tava conversando com um amigo meu recentemente e ele tava falando assim, cara, só de eu pensar que eu tô fazendo isso pra ver se melhora a relação do tipo, eu sei que a gente tá terminando e eu tô fazendo isso pra melhorar, não porque, tipo, estamos a fim de encontrar outras pessoas e vamos abrir, sabe? Entendi. Já tá fazendo pela razão errada. Parece que é pela razão errada, sabe? Então, assim, eu acho que o primeiro deslize disso vai ser, poxa, fiquei chateado, eu tô dando exemplo desse, né? Tá. Fiquei chateado que você ficou com outro cara, sabe? Então, eu acho que, assim, eu não tive um relacionamento, tipo, pessoas casadas, às vezes, né? Que, tipo, assim, que vão fazendo umas coisas pra melhorar. Eu acho que sempre tem mudanças, né? E as mudanças vêm, né? Principalmente quando chega em épocas da sua vida que nada muda, sabe? Então, você é forçado a ter que fazer uma mudança, sabe? Perfeito, mas, tipo assim, usar um mecanismo pra quando você também já entende que tá terminando, sabe? Eu acho isso meio tiro no pé. Mas sabe? não quando você entende que tá terminando, assim, vamos supor, você tá com uma dificuldade, vocês não estão se entendendo num ponto específico. Exemplo, até mesmo essa coisa de morar na mesma casa. Tipo, cara, a gente não tá conseguindo. Vamos ficar 3 meses, cada um mora na sua casa, 6 meses. E aí a gente vê. Sim. Tipo, eu acho que nesse caso, quando não é uma coisa do tipo, não tem jeito, eu só tô adiando o problema. Perfeito, não, tá. O que você acha, Carols? Eu acho que não tem ferramenta mágica. Não vai ter uma solução que vai funcionar para todos os casais e que vai resolver todos os problemas. Mas a minha ferramenta principal e que eu recomendo para todas as pessoas, se você está vendo esse podcast, vou recomendar para você também, é a terapia. Tipo assim, tanto individual para cada um, né, do casal, como se achar que, cara, a terapia de cada um não tá segurando as pontas do que tá rolando no conjunto, tentar uma terapia em casal também. Depois vocês me lembram da Sociedade dos Terapeutas do Brasil patrocinar esse podcast, porque não tem
episódio que a gente não recomende fortemente, com veemência, terapia pra todas as pessoas do mundo. Pra todos os problemas. Não, em casal, separado, de família, não sei o quê. isso. Cara, é uma loucura. É uma Exato. loucura. O pessoal me deve uma. Não queria falar nada, não. Tipo, tem muitos casais de amigos que reclamam porque o outro não faz a terapia, sabe? Cara, e mas aí o outro sempre dá uns problemas, assim, que você fala, cara, Sim. eu tenho certeza que ia resolver se você estivesse fazendo Total, terapia, sabe? cara, Porque mas assim... o importante é cada um entender qual é o seu pacotinho. Porque Exato. todos nós temos o Aham. nosso Temos, pacotinho. todos nós e quando a temos gente nossa se bagagem. muda para um relacionamento em que existem duas pessoas, Aham. Na casa tem que caber a bagagem de todo mundo. exatamente, Exato. é isso. Na casa tem que caber a bagagem de todo mundo. Sim, Senão- e tipo, e eu também acho que não é papel seu necessariamente resolver os problemas Do outro. Não, sabe? não é. Não Então, é, não. tipo, quando Você pode sente ajudar. quando você sente que você tá num lugar de terapeuta, você fica tipo assim, cara, Perde a gente pode total. conversar, a gente É pode, eu vou lógico, estar posso aqui te pra te ajudar em ajudar, tudo, mas óbvio. cara, Mas tem esse coisas não que é eu o não meu vou conseguir papel. fazer por você, sabe? Exato, É isso. Nossa, muito isso. E também, voltando nessa questão das fases, assim, eu acho que tem uma fase que eu esqueci de citar, que é uma fase muito sensível do relacionamento, que é quando a paixão termina. Tem um estudo que mostra que a paixão dura de 12 a 48 meses. E aí, quando a paixão termina, por exemplo, meu penúltimo relacionamento terminou por causa disso. Quando a paixão terminou, os erros do outro, as diferenças, as dificuldades ficaram extremamente evidentes. E eu acho que ali, que é mais ou menos, no meu caso, foi mais ou menos ali nos 6 meses, 7 meses, que as coisas começaram a vir muito à tona. O que fica quando a paixão termina? Eita. Desculpa, isso foi difícil, tá, gente? Não, Então, Eu porque tenho uma resposta na ponta da língua. Não tô nem entendendo por que vocês estão achando difícil. Não, tá bom, O beleza. amor. Médio. Médio. Ah, Porque. E eu sempre falo isso pra todo mundo que me pergunta sobre. Ah, só precisa de amor. Fala só precisa de amor pra ficar junto. Gente, isso daí é mentira que a Disney contou pra vocês, tá? Não é só amor que precisa, não. Porque é isso, a paixão ela pode até acabar, ela pode até se dissolver e ficar, tipo, bem pequenininha, misturada ali nos problemas do dia a dia. Mas eu acho que se você não tem companheirismo, se você não admira a pessoa com quem você tá, se você não respeita a pessoa com quem você tá, se você não se sente, por mais que a paixão tenha ido embora, se você não tem tesão, se você não tem atração por Vira aquela amizade. pessoa, você tem um roommate, um amigo, um bestie. e Mas aí você não vai tem um morar namorado sozinho. mais. Sim. E aí vai morar sozinha, gata. Exato. É. Então, assim, não vão com a cabeça de que, então o namoro só vale a pena enquanto, né, tipo, a gente estiver querendo fazer Transar na sexo em cozinha. qualquer lugar. Não é assim. Também não é assim. Mas, ao mesmo tempo, não é tudo que o amor cura. É isso, se vocês não forem maduros o suficiente pra cada um saber lidar com as suas questões, entender o limite do outro, não digo nem só o limite de espaço dentro do relacionamento e dentro da casa, mas Todo até tipo onde de aquela limite, pessoa pode te dar e até onde que ela precisa. Então, se você não consegue ser maduro o suficiente pra lidar com isso, você pode ter todo o amor do mundo, que Sim. você não vai conseguir ficar junto, entendeu? Eu acho que essa questão do companheirismo, assim, é muito principal, né? Porque, tipo, se... Eu não sei, eu acho que você conviver com a pessoa entendendo sobre todos esses passos, assim, sabe? Sei lá, a gente saía muito junto, mas ao mesmo tempo, hoje eu não tô a fim de sair, eu tô bem, eu vou, sabe? Não tinha muito uma... Eu também falo, assim, eu passei meu relacionamento todo praticamente sem sentir ciúmes, assim, sabe? Eu não tinha insegurança Meu Deus! Eu não tinha Que insegurança de bênção. ele vai sair, alguma coisa vai acontecer. Porque pra mim era, tipo, era inimaginável achar que ele iria me machucar, sabe? Então era, tipo, bem tranquilo mesmo. Não uma coisa forçada, assim, né? Eu sei que ciúmes é uma coisa involuntária, né? Mas... Mais ou menos. Mais ou menos. Você pode construir, mas é difícil desconstruir também, é, sabe? é verdade. Mas dá. Mas dá pra desconstruir. Eu acho que dá também. E eu acho também que uma coisa também quando você vai passando por muitas coisas com a pessoa, sabe? Perfeito. Porque vão dando ares, assim, de tipo assim, sei lá, eu fico pensando em fases, assim, né? Tipo, a gente tá na faculdade, a gente precisa arranjar um estágio, a gente precisa sair da faculdade, a gente precisa se formar, a gente precisa começar a arranjar o primeiro emprego. Agora eu preciso pagar minhas contas. E aí você vai dando uns ares que você fala assim, cara, eu tô passando por muita coisa com essa pessoa, sabe? Eu nem me lembro, tipo, quando necessariamente acabou a paixão, sabe? Tipo, do momento que você pensar assim, da paixão mesmo, que é aquela de você sai segunda-feira, vai para outro estado ver a pessoa de ônibus, sabe? É isso.
E sei lá, foi um toque, foi até um baque pra mim, aquele filme do Call Me By Your Name. Quando eu vi aquilo e eu fiquei, tipo, eu já tinha 2 anos de relacionamento, eu fiquei assim... Aquele filme é lindo. Eu queria voltar ao início do meu relacionamento. Aquele início nunca, que você fica super nervoso de encontrar, é sabe? Bom você demais. Não sabe se o outro tá dando em cima ou não. É. Você sabe, será que eu posso dar um beijo aqui? Não posso, sabe? É muito bom, é muito bom. Ao mesmo tempo que é muito bom, eu também... óbvio, tem coisas que você sempre vai sentir falta. Mas tem muita coisa dessa época que eu não sinto falta. E uma que insegurança, eu uma incerteza. Muito hoje, como que a gente é hoje. Porque isso que você falou, né? Da construção do companheirismo, de você saber quando que você pode contar com a pessoa, sabe? Saber que, enfim, como que aquela pessoa vai te ajudar ou vai te apoiar pra superar uma questão específica. E no início eu era muito ciumenta. E eu era muito insegura. Gente, eu não te imagino assim. Minha filha. Pois é, leonina, eu escondia bem. 2 leoninas. Mas é verdade. Olha só. Gente. Mas no início eu era muito insegura e muito ciumenta. Muito por conta de traumas passados, né? Tipo assim... o relacionamento que eu tinha antes não era um relacionamento saudável, não por culpa do meu ex, tadinho, mas porque realmente a combinação não era boa. E o trauma. Geminiano ele? Não. Tá, não consegui. Por culpa do meu ex, por culpa dos astros. Canceriano o ex. Canceriano é ótimo. Fala mal de canceriano. Adoro. Não, mas enfim, a gente já estabeleceu que a culpa não era do ex. Tá. A questão toda eu tinha meus traumas que atrapalhavam bastante no como que eu via relacionamento, né? Tá. O que eu entendia como relacionamento. Tá. Então, apesar do início ser bom, porque você tem aquela coisa, né? De, como que a pessoa te cativa e te conquista e faz você querer fazer um bando de coisa que você nem imaginava. Eu também me sentia muito insegura, porque eu tava sempre esperando o momento em que ia dar merda. Eu tava sempre esperando o momento eu já passei por isso. Em que, tipo assim, ele ia me decepcionar, ou que... sabe, ia acontecer alguma coisa que ia fazer com que acabasse. Então, no início, eu era muito travada. Eu brinco com ele, mas é real, assim. A gente só tá juntos há 14 anos, porque no início o Ricardo fez muita questão de mim. Porque eu era aquela pessoa que, tipo, ao sinal de qualquer problema... Opa, peraí, não tá dando certo, talvez a gente tenha que terminar. Você rejeitava pra não ser rejeitada. E assim, foi... Hoje em dia, eu tenho... Assim, eu quase não tenho ciúmes, a não ser quando as pessoas perdem a noção. Sim. De vez em quando acontece. De vez em muito. Eu quase não tenho ciúme e eu me sinto muito tranquila no lugar onde a gente tá hoje. Do tipo assim, cara, eu não acho que... Eu não acredito que ele faria mal pra mim, enfim, querendo ou não querendo, sabe? E eu acredito muito que se a gente tá junto é porque a gente quer, porque a gente escolhe isso todos os dias. E eu gosto muito dessa sensação de segurança, de que, independente do que acontecer, tá tudo bem. Porque a gente tá fazendo essa escolha todos os dias juntos. Sim. Eu acho que apesar da paixão ser muito gostosa, a maturidade do relacionamento também é muito bom. Eu acho também. É isso. Tipo, você saber exatamente o que o outro quer. Tipo, sabe? Vamos comer, vamos. E os dois sabem o que vão comer, sabe? Isso. O que vocês acham que a gente tem que buscar pra um relacionamento de longa data? O que a gente tem que querer? Vou começar. Pra ajudar vocês. Pode começar. Eu acho que a gente tem que... É uma coisa que eu até falei no episódio que meus pais vieram aqui, que é uma coisa que eu puxei muito deles. Eu acho que independentemente dos percalços, da falta de afinidade que pode acontecer de vez em quando na vida, dos momentos estarem distintos, é a vontade de querer dar certo. É a vontade de querer estar junto. É uma escolha que se faz e que ela não é ela não tá escrita em pedra. Pode mudar, pode querer se separar e tal, mas que é uma vontade tão soberana, ela não é acima de tudo, mas ela é bastante soberana de querer estar junto, que eu acho que ela vai puxar as outras coisas do relacionamento pra cima. E aquela sensação de você ir dormir brigado com a pessoa, tendo insegurança se aquele relacionamento vai acabar, e tá brigado com aquela pessoa e tá chateado, mas saber que vocês vão passar por aquilo juntos, eu acho que é o que faz toda a diferença. É isso que eu busco em um relacionamento hoje em dia. Nossa. Não, eu acho esse do querer dar certo, né? Tipo,
eu sempre fui uma pessoa que, assim, pra mim nunca faria sentido eu estar namorando uma pessoa se eu não penso um futuro com ela, sabe? Pra algumas pessoas funciona isso, né? Assim, pra mim, mas pra mim sempre foi... Mas, tipo, não é que, na verdade, não vou... toda primeira vez que eu fico com a pessoa, isso aqui tem que ser pra sempre. Não, você vai vendo, você vai vendo, você vai vendo. Mas, cara, se eu tô indo com a pessoa, tô indo, pra mim não faz sentido. Se eu vejo que ela é muito diferente, tem valores... Se eu não vejo um futuro, tipo, de pensar que a gente vai ficar junto, sabe? Perfeito. Tipo assim, pra manter um relacionamento mesmo, né? Não tô falando, tipo, de uma transada de vez em quando. Uma ficada esporádica, óbvio. Então, eu acho que... E é esse o querer dar certo, sabe? É tipo, sim, eu imagino o meu futuro e eu quero que você faça parte do meu futuro, né? Não é no primeiro dia que eu te conheci, né? Mas é tipo... É você achar que aquela pessoa tem potencial pra ser a sua pessoa. Ela não é ainda, mas ela tem potencial. Tipo assim, eu vejo nela algum potencial dela ser a minha pessoa. Exato. E o que você falou, né? O querer dar certo também não garante que vai dar certo. Não garante. Mas é tudo no que a gente pode se agarrar. Mas também você vai indo, assim. Eu não sei. É uma construção tão natural, assim, pelo menos no meu relacionamento, foi uma construção tão natural desse lugar que nem me lembro como foi essa construção, sabe? Porque, tipo, já as coisas iam se encaixando porque não é regras, né? Tipo... Os pilares iam sendo construídos juntos, sabe? Carols, o que você acha? Olha, eu acho que pra pessoa conseguir manter um relacionamento longo... ou tentar manter um relacionamento longo, o que ela precisa procurar, na verdade, é o desenvolvimento em conjunto. Então, vou explicar. Tá, por favor. Porque se você entra num relacionamento querendo um relacionamento, tipo, eu quero começar esse relacionamento porque eu quero namorar, porque eu quero casar, porque eu quero ter filhos. Você perde um pouco de vista o outro e você mesmo. Você começa o relacionamento na base do... eu estou com essa pessoa porque ela cumpre os requisitos desse objetivo. É meio uma carência, né? E aí você perde de vista que vocês são dois indivíduos, que cada um tem as suas questões e os seus objetivos, e que vocês vão evoluir, se tudo der certo, evoluir, né? Juntos. E aí, para isso acontecer, para vocês conseguirem evoluir juntos, tem que ter esse espaço de você saber que não é só porque você quer ter um marido ou uma esposa ou, enfim, um companheiro pra vida toda. Porque você quer esse desenvolvimento conjunto. Sim, e como você falou, são dois indivíduos, né? E você tem esse pensamento totalmente individual. É. Tipo, é você só pensando em você mesmo, sabe? Eu preciso namorar, então eu vou namorar. Gente, pra mim, isso é assim... Isso é bizarro. Bizarro. Eu até penso assim, quando eu era mais novo, algumas pessoas falavam, pô, eu nunca namorei, sempre quis namorar. Cara, quando eu via que essas pessoas pararam de procurar, elas achavam o amor da vida delas. É um clássico, né? Mas é isso. Um clássico. Relacionamento longo não cai do céu. Bom, gente, eu sempre gosto de terminar os meus episódios pedindo um conselho pros meus convidados, que eles vão dar pra audiência. Então, Carols, pensou no seu conselho? Eu vou dar o conselho que eu dou pra todo mundo em todas as questões da vida, que é o combinado não sai caro. Nem barato. Então, assim, comuniquem, sabe? Se vocês estão com algum problema com a pessoa com quem vocês estão se relacionando, ou se vocês... não estão tendo problema, mas estão sentindo alguma coisa, comuniquem, conversem, nem que seja pra dizer, olha, tô com uma questão e não tô conseguindo conversar. Pra pessoa também saber onde você tá, qual é o seu lugar, tipo, de onde que estão vindo, né, as suas ações, os seus reflexos, e conversa sempre a melhor solução. B. Eita. eu acho que, assim, pensar num relacionamento como um relacionamento próprio de vocês, sabe? Assim, não focar muito no que as pessoas falam sobre, tipo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, sabe? Eu acho que é fundamental você construir a sua própria relação, sabe? São duas pessoas diferentes, você não conhece ela, vocês estão construindo isso do zero. Isso eu acho que é fundamental pra que funcione da forma de vocês, sabe? Porque senão ela não vai funcionar, porque é da forma dos outros, sabe? Não é de vocês. Perfeito. Eu acho que é esse conselho que eu daria. Concordo, 100%. E façam a tarifa do metrô, também tá R$7, gente. Sério, faça. Eu tô pagando 7, tá 5, acabei de lembrar agora. Cara, maravilhoso. Gente, com essa a gente encerra o episódio de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse e os outros vídeos pra aquela amiga que tá precisando de uns bons conselhos. Beijo, vejo vocês na próxima. Beijo. Obrigado, Vicky. Cara, maravilhoso.
alto agora. Faça o Antônio. Gente, do nada. Eu lembrei agora do metrô. Muito bom. Fiquei puto, Ai, lembrei, cara. ai. Quando sair daqui tem que fazer essa Amei, tarefa. gente.